Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do nosso canal. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês hoje a respeito da culpa que nós sentimos depois que nós pecamos. Acho que todo mundo já passou por isso, quando a gente peca, a gente reconhece que errou e a gente sente uma vergonha muito grande diante de Deus e a gente não quer ir até Ele e orar e se arrepender, mas às vezes a gente tenta fazer algo ali para que essa nossa culpa, esse peso de culpa, ele possa ser aliviado. Então eu queria falar um pouquinho a respeito disso. Todas essas atitudes de tentar esconder aquilo que fez, de tentar se justificar a respeito do pecado que cometeu, isso vem de um lugar e não é algo exclusivo nosso, mas isso vem desde o início, quando Adão e Eva pecaram e caíram. Então eu queria ler com vocês essa parte em que relata a queda do homem e poder trabalhar com vocês a respeito disso, a gente meditar nisso. O texto que nós vamos ler hoje está lá em Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. O texto diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer nele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Uma coisa a gente precisa observar nesse texto. Não é só a fala da serpente, mas a resposta de Eva para ela. Quando Deus ele cria o homem, cria ali o jardim, coloca o homem ali no jardim, Deus havia dado uma ordem para que o homem continuasse diante dele e habitando ali no jardim. Então o jardim nada mais é que o lugar que Deus preparou para que a sua presença repousasse e a sua presença tivesse em contato direto com a sua criatura. Deus ele deu uma condição para que esse relacionamento entre o homem e ele continuasse, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma coisa que a gente começa a ver nesse texto é a resposta que Eva dá para a serpente. Eva fala que Deus disse para não comer e nem tocar. Mas a gente está vendo que Deus disse para que não comesse do fruto. Mas Eva disse não tocar. E responde, completa ali para a serpente, dizendo que se ela comesse, se eles comessem, eles iriam morrer. E a serpente começa a seduzir Eva, a dizer que isso não aconteceria. Depois dessas palavras da serpente, Eva então olha para a árvore, para o fruto daquela árvore, e começa a perceber que o fruto é bom, agradável e desejável. Então, tudo aquilo que Eva repudiava, tudo aquilo que Eva e Adão queria era estar longe daquele fruto e daquela árvore. Agora eles estão fascinados por aquele fruto, eles estão desejando aquele fruto. E esse sentimento ele brota do coração de Eva porque ela queria ser como Deus. A serpente disse que Deus estava enganando eles, porque Deus sabia que se eles comessem, eles seriam como Deus. Então, Eva, por agora esse desejo de ser igual a Deus, ela come do fruto. E algo interessante é que o pecado de Eva também nasce do legalismo. Então ela acrescenta que Deus não só disse que eles não deveriam comer, mas também não tocar no fruto. Então a gente vê que Eva ela usa do legalismo como uma forma de proteger do pecado. Então a gente vê muito isso acontecer nos nossos dias, aonde usos e costumes são criados porque as pessoas acreditam que se a gente usar determinada roupa, que não tem ali nenhum tipo de indecência, vai gerar em nosso coração o desejo de usar roupas indecentes. Mas Deus só está dizendo para que a gente seja decente. Então a gente vai criando um mecanismo com até uma boa intenção de não pecar, mas acabamos pecando. Então, os nossos legalismos de criar padrões a quais Deus não criou para que a gente não peque, ele pode até ser no início bom, mas não é suficiente para que a gente não peque. E isso fica claro aqui nessa atitude na vida de Eva e a consequência que Eva e Adão tiveram por colocar o legalismo como um muro para que protegesse ele do pecado, mas esse muro não foi capaz
de proteger eles. A única coisa que é capaz de nos proteger do pecado é a constante contemplação na palavra do Senhor. A partir do momento em que Eva e Adão deixou de contemplar a palavra do Senhor e passaram a contemplar as palavras da serpente, eles agora estavam cativados por essas palavras e agora eles estavam ali tão convictos dessa palavra da serpente que eles pecam, que eles caem. Eu gosto de um salmo, que é o Salmo 119:18, que o salmista ele diz que para o Senhor desvendar os olhos dele para que ele contemplasse as maravilhas da sua lei. Todas as vezes que nossos olhos estão vendados com o desejo pecaminoso do legalismo, seja da idolatria, os nossos olhos passam agora a não contemplar mais aquilo que é maravilhoso, aquilo que é desejável, que é as palavras do Senhor. A falta de constância deles em contemplar essas palavras fizeram com que eles pecassem e caíssem. E trouxesse não consequência apenas para as suas próprias vidas, mas para toda a humanidade. Nós precisamos reconhecer também que o nosso legalismo ele é fruto da nossa falsa religiosidade. A religiosidade é fruto do legalismo. A religiosidade é a maneira, é o muro em que o homem cria para que ele não peque contra Deus e continue sendo indesculpável diante de Deus. Mas a gente vai perceber no próprio texto, na própria narrativa, que isso é insuficiente. Porque Adão e Eva eles vão fazer o quê? Eles vão pegar as folhas de figueira e vão criar roupas para si, para eles estarem apresentáveis diante de Deus. Porque eles estavam com a vergonha sobre eles, então, por conta da vergonha, eles perceberam que estavam nus. Então, a consequência da vergonha, ela vem do pecado. Então, eles tentando apagar a consequência do pecado, eles criam a própria religião deles, que seria cobrir os próprios pecados com a força do seu braço. Mas Deus ele vai fazer algo maravilhoso, que é ir até o homem, ir até eles. E ele vai começar a questionar eles o porquê eles fizeram isso. Eles vão trocar agora um pecado pelo outro. Em vez de eles reconhecerem que pecaram, um começa a culpar o outro. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente, e a serpente, por sua vez, Deus nem deixa ela falar, né? Mas traz a condenação para a serpente. Mas algo que Deus vai fazer é novamente unir o homem a ele. E como que Deus vai fazer isso? Ele vai lá no final do capítulo sacrificar um animal e pegar a pele desse animal e transformar em roupas que realmente cobrissem toda a vergonha de Adão e Eva. Só tem uma maneira de Deus corrigir a nossa vergonha, o nosso pecado. É Ele mesmo cobrindo a gente. A gente vai saber que esse texto ele é um apontamento para aquilo que Cristo faria. Então, o sacrifício de inocente cobriria a nossa vergonha, o nosso pecado. Então, é isso que Deus está fazendo, já é um anúncio daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Mas hoje nós temos Cristo, o sacrifício perfeito, a obra completa do Senhor, que nos cobre do nosso pecado. Eu sei que a nossa atitude é fugir, como Adão e Eva fizeram. Eles pecaram, cobriram sua vergonha com as forças do seu braço, tentando ali com algumas folhas cobrir essa vergonha, se esconderam do Senhor. Mas a atitude do Senhor foi encontrar eles. A nossa atitude como homem é fugir, mas a atitude do Senhor é nos encontrar. E Ele vai nos encontrar. Esse é o desejo do Senhor, nos encontrar e cobrir a nossa vergonha. Deus, Ele tem mais desejo de se relacionar conosco do que a gente de se relacionar com Ele. O desejo maior de estar diante dEle vem dEle mesmo. Então, antes que Eva ou Adão pudessem pensar em estar diante do Senhor, o Senhor já desejava estar diante do homem. O Senhor criou o homem para isso. E como Deus ele cria tudo de forma perfeita, ele também tinha um caminho para caso o homem pecasse, ele novamente reconectar o homem a ele. Então, por meio de Cristo, Deus faz isso. Então, por mais que você esteja lutando contra o pecado, está envergonhado diante de Deus, não adianta fugir do Senhor. Não adianta achar um esconderijo para a sua presença. O próprio salmista, ele vai dizer, né, para onde eu fugirei da sua presença? Aonde me esconderei de ti? Não há lugar a qual a gente consegue se esconder do Senhor. Mas a nossa atitude precisa ser de reconhecimento e de quebrantamento. Deus ele vai falar na sua palavra que ele não resiste a corações quebrantados e contritos. Ele não rejeita isso. A maneira que a gente tem para receber perdão
é reconhecendo que Ele já nos perdoou. Então não tente fugir do Senhor, não tente fugir da presença dEle, não tente criar meios para que você seja aceito por Ele. Porque a única forma que nós vamos ser aceitos por Deus é por meio do seu sacrifício. Então que esse vídeo possa ter falado ao seu coração. Muito obrigado por assistir até aqui. Então não deixe de curtir. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Comente alguma coisinha aqui do que você achou, do que você gostou. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.